A campanha do Março Amarelo é voltada para a conscientização sobre a endometriose, doença crônica benigna que ocorre no útero e pode causar infertilidade se não for tratada a tempo. A gente tem no útero um endométrio, que é o tecido onde engrossa e durante o período menstrual ele descama. Por alguns fatores, esse tecido endometrial ele vai para algumas partes do nosso corpo, principalmente o ovário, o peritônio ali na região da bexiga, né, da região do intestino. Então a endometriose é uma doença benigna, mas é uma doença crônica que pode ir se agravando com o longo do tempo. Por se tratar de uma doença relacionada diretamente com a menstruação, a endometriose ocorre na fase da menarquia, iniciando na puberdade e indo até o período da menopausa. Os principais sintomas dessa doença são principalmente a dismenorreia, que é a cólica, principalmente no período menstrual e no período fora da menstruação, que é uma principal queixa que a gente tem aqui no consultório. Nesse período menstrual, as mulheres reclamam muito também de dor na hora de evacuar, dor na hora de fazer xixi também, por causa dessa questão do endométrio, e também muita dor na hora da relação sexual. Algumas pacientes também vai ter essa dor fora desse período. Não tem nenhuma relação com a menstruação, mas tem uma dor pélvica que não melhora. Segundo a ginecologista Eduarda Andrade, para enfrentar a doença, uma das possibilidades de tratamento mais difundidas é a interrupção da menstruação das mulheres por meio de anticoncepcionais. A gente usa muito alguns hormônios, né, para algumas mulheres. Para quem não está pretendendo engravidar, a gente usa o anticoncepcional. Algumas mulheres vão ter uma fase mais avançada da endometriose, então a gente usa muito a cirurgia, né, para retirar esses focos de endometriose, né, e principalmente também a mudança do estilo de vida, né, fazer uma alimentação saudável, né, atividade física. Conjunto isso, a gente tende a melhorar, né, a questão da qualidade de vida da mulher. Porque a endometriose, se ela não tratada, ela leva a algumas incapacidades para a mulher. A estudante de Direito Mel Kuntz Trevisan tem 27 anos e foi diagnosticada com a endometriose aos 16 anos. De acordo com Mel, a dor que ela sentia na ocasião em que descobriu a doença era indescritível e ela chegou a passar 10 dias de cama antes de ser diagnosticada. É uma dor que chegou a ser por várias vezes incapacitante. Eu não conseguia ir para a escola, não conseguia fazer nada. Até eu descobrir essa doença foi mais de um ano, porque ela não é uma doença que é fácil de detectar por exames, nem por exame de imagem, nem laboratorial de sangue. E foi um processo muito longo e muito doloroso. Mesmo com a endometriose e as chances de infertilidade, Mel conseguiu engravidar aos 20 anos de idade. Um susto gigante, porque eu também acreditava que não poderia engravidar, mas eu estava fazendo um tratamento com um remédio novo na época e engravidei, graças a Deus. Depois disso, todo mundo fala que depois da gravidez a endometriose passa, mas não, porque ela não tem cura. E ela também não melhorou, ela piorou muito. Ela conta que só conseguiu lidar com o aumento das dores após muita pesquisa por meio de um tratamento chamado ozonioterapia. Segundo ela, mesmo com eficácia e melhora na qualidade de vida, este meio ainda não é muito difundido no Brasil. Eu costumo dizer que é como se ele tivesse salvo a minha vida, porque apesar da endometriose não ter cura, foi a única coisa até hoje que conseguiu segurar, né, essa dor absurda que eu sinto quando eu tenho as crises ou quando eu não estou, por exemplo, com esse tratamento que eu fiz. De acordo com Eduardo Andrade, cerca de 25 a 50% das mulheres que apresentam quadros de infertilidade irão ter endometriose e 50% das mulheres que possuem a doença serão inférteis. Por isso, a ginecologista ressalta a importância de se atentar aos sintomas para garantir o diagnóstico precoce da doença. A endometriose, se ela evoluir, né, ela pode causar alguns quadros de infertilidade, né? Algumas mulheres vão ter que fazer cirurgias de retirada de intestino, né, por causa desses focos que vão causar dor. No mês da conscientização e prevenção da endometriose, doença que aflige 1 a cada 10 mulheres no Brasil, o assunto ainda não é muito difundido. Vamos pesquisar, participem de grupos de mulheres que falam sobre isso.
não dependam só daquilo que nos oferecem. É muito importante a gente fazer essa conscientização, principalmente das mães das adolescentes, né? Porque é onde a gente vê que começa alguns sinais da endometriose, né? Então, trazer as filhas nas consultas, principalmente a partir da primeira menstruação, né? Saber que não é normal sentir cólica, não é normal menstruar em excesso, né? A mulher não tem que sofrer nesse período menstrual. Então, essa consulta de prevenção, consulta de rotina, e a partir daí fazer uma vez por ano, a gente consegue diagnosticar precocemente e tratar o mais rápido possível.